RTP. A região autónoma do arquipélago dos Açores é um destino cheio de magia para quem quer conhecer um pouco mais de Portugal. As 9 ilhas açorianas ficam a cerca de 1400 km a oeste de Lisboa e espalham-se pelo Atlântico Norte ao longo de 650 km, reunidas em 3 grupos. O Grupo Oriental, com as ilhas de Santa Maria e São Miguel, onde se situa a capital Ponta Delgada, o Grupo Central, com as ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial, e o Grupo Ocidental, com as 2 pequenas e mais isoladas ilhas, Flores e Corvo. Estas ilhas têm vulcanismo ativo porque estão isoladas na linha dorsal média atlântica, uma das linhas de afastamento das placas da crosta terrestre. O João, que prefere ambientes tranquilos, mas que ao mesmo tempo tem um fraquinho por vulcões, foi à ilha de São Miguel e ficou com pena de não ter tempo para visitar as outras ilhas. Veio deslumbrado. Reencontrou-se com a Ana em Lisboa, depois destas suas experiências, e contou-lhe as suas impressões de viagem. Bem, a minha viagem foi muito diferente da tua. Pelo menos pelo que contas da Madeira, não vejo muitas semelhanças. Mas João, também tens... Deves ter imensa coisa para contar sobre São Miguel, não? Sim, vim apaixonado. O quê? São bonitas as açorianas? Não é nada disso, Ana. É só pelo que contas da Madeira, parece-me ser uma ilha com muita gente, muito movimento, sei lá, muito ativa, digamos assim. Sim, a Ilha da Madeira sim, mas o Porto Santo talvez seja mais calmo. Pois é que em São Miguel sente-se uma tranquilidade enorme. É difícil de descrever, sente-se, pronto. Eu acho que te entendo. A Madeira é uma ilha com muita gente. O Funchal está completamente apinhado de turistas. Talvez seja isso. Em Ponta Delgada, realmente turistas não há muitos, não. Aliás, a cidade é como se fosse o reflexo de toda a ilha. Cheira a tranquilidade por todos os cantos. E pelo que me disseram, é mesmo uma característica de todo o arquipélago açoriano. Em terra predomina o verde, com muitas hortênsias azuis a separar os terrenos e as estradas, e com salpicos pretos e brancos. Salpicos pretos e brancos? São as vacas a pastar. João, mas que bucólico! A paz deve ser para compensar a atividade vulcânica, não? Aliás, eu lembro-me de ter ouvido falar num... Lembro-me de ter ouvido falar num tremor de terra que houve aqui há uns anos. Sabes alguma coisa disso? Esse tremor de terra foi no mar, foi muito perto da Ilha Terceira. Foi mais ou menos em 1998 ou em 2000. Olha, mas a erupção dos Capelinhos em 1957, na Ilha do Faial, foi ainda mais famosa do que esse tremor de terra. Eu não fui lá, mas vi imagens e aquilo foi medonho. Ou houve quem se assustasse. Mas também, João, quem é que não se assusta com o tremor de terra? Mas as pessoas lá devem estar habituadas, devem sentir imensos tremores de terra, não? Não. Quer dizer, acho que deve haver alguns, mas como são pequeninos ninguém nota.
No entanto, em São Miguel há alguns sítios onde se sente mesmo aquela força natural, sabes, telúrica. Apesar da última erupção ter sido em 1630, há várias fontes de água quente e junto da Lagoa das Furnas, por exemplo, há muitas fumarolas e cheira imenso a enxofre. Eles chamam-lhes caldeiras e fazem lá um cozido sensacional. Imagina tu, é um cozido único. Cozido? Mas cozido de quê? De hortaliças e vários tipos de carnes e enchidos. Olha, é tudo metido numa panela grande, é tapado e depois põem a panela dentro de um saco. Depois, com a ajuda de uma corda, colocam-na num buraco no chão e ao fim de umas 5 ou 6 horas, quando se abre aquela panela... que cheirinho! Olha, João, parece que já te estou a ver deliciado com o cozido. Ou não fosses tu, comilão mor. Podes crer, comi muito. Mas também uma vez não são vezes e soube tão bem. Sim, de facto deve ser saboroso esse cozido. Olha, e mais, conta-me mais. As paisagens são todas deslumbrantes. Quando vinha das Furnas, passei por Vila Franca do Campo. Uma cidade muito bonita. No mar, mesmo em frente, mais ou menos a 1 quilómetro, há um ilhéu, que é o que resta de uma cratera antiga e que forma uma baía, olha, forma a baía mais deliciosa que alguma vez vi. É praticamente circular, tem cerca de 150 metros de diâmetro. Uau! Deve ser tão giro. É fabuloso. Infelizmente passei por lá já tarde e fiquei pouco tempo porque apanhei o último barco. Era o último do dia. Olha, para lá ia vazio, mas também era o último para voltar. Então vinha à pinha, nem imaginas. Podias ter vindo a nado. Ah, sim, não podia. Era só 1 quilómetro. Mas talvez fosse um bocadinho cansativo. Bem, João, estou a ver que gostaste mesmo. Adorei, tenho de voltar lá com mais tempo. Não tenho palavras para descrever, olha, as lagoas são lindas. A Lagoa do Fogo tem uma cor verde esmeralda, olha, é inacreditável. Ah, aquela Lagoa das 7 cidades, com metade verde e outra metade azul, como os olhos da princesa e do pastor. Olhos da princesa e do pastor, te sentes-te bem? Pois, é verdade, tu não conheces a lenda daquela lagoa. Diz a lenda que havia uma princesa e um pastor. O João veio encantado com a sua visita à ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores. Na sua conversa com a Ana, descreve essa experiência e usa algumas construções linguísticas que devemos observar mais atentamente. Selecionamos para hoje uma reflexão sobre formas de indeterminação e uma breve análise sobre o uso e omissão do artigo definido com nomes geográficos. Sabemos que em português é frequente construir frases sem explicitar o sujeito, já que o podemos reconstruir pela própria flexão do verbo. Isto é possível porque o português é uma língua de sujeito nulo. Por exemplo, tomemos a frase preferida pelo João. Sim, vim apaixonado. O verbo, na primeira pessoa do singular, vim, indica-nos que o sujeito da frase é o pronome eu. O sujeito está, neste caso, subentendido. No entanto, em português, nem sempre há um sujeito com referência definida, como no exemplo apresentado. Casos há em que o sujeito pode ser indeterminado, ou seja, não tem uma referência definida. Em português, há várias formas de tornar o sujeito indeterminado. Vamos olhar para alguns exemplos do texto. Pois é que em São Miguel sente-se uma tranquilidade enorme. É difícil de descrever, sente-se. Talvez seja isso. Em Ponta Delgada, realmente turistas não há muitos, não. Aliás, a cidade é como se fosse o reflexo de toda a ilha. Cheira a tranquilidade por todos os cantos. E pelo que me disseram, é mesmo uma característica de todo o arquipélago açoriano. De hortaliças e vários tipos de carnes e enchidos. Olha, é tudo metido numa panela grande, é tapado e depois põem a panela dentro de um saco. Depois, com a ajuda de uma corda, colocam-na num buraco no chão e ao fim de umas 5 ou 6 horas, quando se abre aquela panela... que cheirinho! Constatamos que existem aqui duas formas diferentes de exprimir o sujeito indeterminado. Uma recorre à terceira pessoa do singular do verbo,
acompanhada do pronome se. Sítios onde se sente uma tranquilidade enorme. Quando se abre aquela panela. A outra usa o verbo na terceira pessoa do plural. Pelo que me disseram, depois põem a panela, colocam-na num buraco. Uma outra questão interessante em português prende-se com o uso e com a omissão do artigo definido junto de nomes geográficos e de topónimos, ou seja, junto de nomes de localidades. Os artigos definidos têm a função de determinar ou apresentar o nome que os segue. Encontramos alguns exemplos no diálogo que ouvimos há pouco. Bem, a minha viagem foi muito diferente da tua. Pelo menos pelo que contas da Madeira, não vejo muitas semelhanças. E foi no mar, foi muito perto da Ilha Terceira. Foi mais ou menos em 1998 ou em 2000. Olha, mas a erupção dos Capelinhos em 1957, na Ilha do Faial, foi ainda mais famosa do que esse tremor de terra. De acordo com a regra geral, cada nome ou substantivo é precedido do artigo que o apresenta no discurso. O artigo está normalmente presente no caso concreto de nomes de países, de regiões, de continentes, de oceanos, de mares e de arquipélagos. É o que acontece com a maioria dos nomes geográficos, como, por exemplo, os nomes dos oceanos, o Atlântico, o Pacífico, o Índico, de mares, o Mediterrâneo, o Mar Negro, e de rios, o Tejo, o Amazonas ou o Mississippi, por exemplo. É também o que acontece com a maioria de nomes de países. O Brasil, a África do Sul, os Estados Unidos, o Canadá, a Itália, a Grécia, a Holanda. E de ilhas. As Honduras, a Madeira, os Açores, as Canárias. No entanto, há casos de países em que o artigo é omitido. É o que se verifica com países como Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Goa, Macau, Timor, Marrocos, Israel, Cuba, Malta. Com os nomes de localidades, o artigo é normalmente omitido. E é, aliás, o caso da grande maioria dos nomes de cidades. Lisboa, Ponta Delgada, Madrid, Paris, Tóquio, Estocolmo, Dakar, Luanda, Sydney, Los Angeles. No entanto, quando os topónimos correspondem a um nome comum existente na língua, verifica-se frequentemente a presença do artigo. Veja os seguintes exemplos. O Funchal está completamente apinhado de turistas. Olha, mas a erupção dos Capelinhos em 1957, na Ilha do Faial, foi ainda mais famosa do que esse tremor de terra. A Lagoa, as Furnas, o Funchal, o Faial. As palavras lagoa ou furnas são palavras comuns do vocabulário cotidiano. Lagoa refere um pequeno lago e furnas são cavidades naturais existentes em rochas. Palavras como Funchal e Faial também são oriundas do vocabulário comum, embora possam ter um sentido menos transparente. Funchal significa um local onde havia grande concentração de funcho, uma planta herbácea de crescimento espontâneo. E Faial quer igualmente dizer um local onde havia muitas faias, plantas também de crescimento espontâneo. Assim, Funchal e Faial formam-se respectivamente a partir de funcho e de faia, nomes das plantas que nasciam espontaneamente no local onde surgiram as cidades que designam, a que se veio juntar o sufixo al, que quer dizer conjunto ou coletivo de determinada planta, árvore, etc. Assim, sintetizando, normalmente os nomes de cidades só admitem a presença de artigo quando têm origem num nome comum. Recordamos aqui mais alguns nomes de outras cidades que são usadas com o artigo. O Porto, o Rio de Janeiro, a Guarda, a Horta. Ao referir-se ao barco que liga Vila Franca do Campo ao Ilhéu, o João disse que vinha apinhado ou vinha à pinha.
É uma maneira informal de explicar que o barco trazia muita gente, vinha completamente cheio, não cabia mais ninguém. E agora chegou o momento de irmos conhecer um pouco deste paraíso que o João visitou. As 9 ilhas que constituem este arquipélago são conhecidas pelas paisagens vulcânicas, pela flora abundante e pela tranquilidade. Possuem condições ideais para quem gosta de se isolar, de passear calmamente ou de entrar pelo mar num barco à vela. São Miguel é a maior e também a mais povoada das ilhas do arquipélago, com 90 km de comprimento e entre 8 a 15 km de largura. Excitantes paisagens vulcânicas com caldeiras que resultam de antigas erupções e com nascentes termais em vários pontos da ilha. O Vale das Furnas é um dos ex-libris da ilha. É uma enorme caldeira rodeada por flores e vegetação frondosa, onde repousam as águas transparentes e tranquilas da Lagoa das Furnas. Nas suas margens, as sulfaradas vulcânicas, as caldeiras com água fervente e borbulhante, com o seu característico cheiro a enxofre e o calor do próprio terreno, criam um espaço único onde se desenvolvem as cozinhas naturais, como o famoso cozido. Existem muitas nascentes de água termal a diversas temperaturas. Diferente, mas igualmente fascinante, a Lagoa do Fogo de águas límpidas azul turquesa ocupa a cratera de um antigo vulcão. Em dias de sol, aquela pequena praia de areia lá ao longe é um local paradisíaco para um piquenique. A ocidente, a Lagoa das Sete Cidades, com 12 km de perímetro, possui o fascínio da conjugação de duas lagoas, uma azul e outra verde, que, como diz a lenda, teriam sido formadas com as lágrimas de uma princesa e de um pastor que tiveram os seus amores contrariados. A Ilha Terceira é a mais desenvolvida das ilhas do Grupo Central.
Coimbra do Heroísmo, a capital, declarada Património Mundial em 1983, teve um papel importante ao longo da história, como ponto estratégico de ligação entre Europa, África e América. O interior é predominantemente verde, mas no litoral norte há zonas áridas cobertas de lava. Nos biscoitos, estes campos de lava formam piscinas naturais muito frequentadas no verão. A Ilha do Pico deve o seu nome à montanha que domina toda a ilha e que constitui o ponto mais alto de Portugal, com 2.351 metros de altitude. A região ocidental é caracterizada pela cultura da vinha, cultivada entre muros feitos de pedras de lava soltas. Estas formam paisagens classificadas pela Unesco desde 2004 como Património Mundial. Na frente do pico, separada por um canal de 8 km, a Ilha do Faial é muito conhecida pela marina da bonita cidade da Horta. Pela sua localização geográfica, é paragem quase obrigatória para os veleiros que cruzam o Atlântico Norte. As tripulações têm por hábito deixar nas paredes do cais os seus cartões de visita, tornando muito alegre o ambiente em volta. Esta ilha, o Faial, ficou igualmente conhecida pela erupção do vulcão dos Capelinhos em 1957-58. São bem visíveis as marcas que deixou, quer pela extensão de cinzas, quer pelo farol meio soterrado que ali permanece. O que une toda a comunidade açoriana são as festas do Espírito Santo, comuns a todas as ilhas, que têm lugar no domingo de Pentecostes. Preparadas durante as 7 semanas depois da Páscoa, envolvem rituais muito antigos que apenas aqui ficaram preservadas. Estas festas, trazidas para as ilhas pelos primeiros colonos portugueses no século XV, constituem ainda hoje uma forte tradição que junta familiares imigrados em países como a América do Norte, Brasil e outros.